Shalom, irmãos. Para meus irmãos que são Yahudins, né? Shalom Aleichem. E para meus irmãos cristãos, a paz do Senhor esteja com todos. Bem, nós estamos voltando à sequência de vídeos que a gente já tinha planejado fazer, né? E eu coloquei um pouco em stand-by porque esse período de festa do Criador, nós tínhamos visita aqui em casa e você sabe, a gente tem que dar atenção, né? E eram irmãos que vieram de muito longe e a gente tinha que dar a atenção, né? Então ocorreu que não deu para fazer os vídeos em sequência, né? Eu tava fazendo 1 ou 2 vídeos por semana, né? E as tarefas diárias também, junto com as festas, e a gente terminou sem conseguir fazer os vídeos, certo? Apesar que nós estamos no meio de tabernáculo, né? Até quarta-feira que vem, né? Ainda é a festa de tabernáculo, né? Assim, não dá para comemorar da maneira correta, porque para comemorar tabernáculo da maneira correta, biblicamente, teríamos que estar em Jerusalém, ter o sumo sacerdote, teria que ter o sacrifício, mas como nós não temos o sumo sacerdote, o nosso sumo sacerdote está à direita do Pai, e ele só vai voltar quando os Yahudim clamar, ou seja, o povo cristão tem que ser tão zeloso da Torá que vai fazer ciúme aos irmãos Yahudim. E aí eles vão começar a dar mais atenção. Se os irmãos cristãos estão dizendo ainda que a lei não é válida, então qual é o ciúme que nós estamos fazendo a eles? Ou seja, essa profecia tem que se cumprir. Diante de muitas que estão aí, essa profecia tem que se cumprir, certo? Ou seja, a nossa função é reconhecer o Mashiach e começarmos a guardar a Torá tão zeloso quanto era antigamente os fariseus, né? A tua justiça, quem falou isso? O mestre. Se a tua justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo algum vocês entrarão no reino do céu. E várias cartas de Paulo também falam que a nossa função é sermos tão zelosos da Torá para que venhamos a fazer ciúme ao povo Yahudim. Por quê? Porque eles e o povo israelita, as outras 11 tribos, porque o povo Yahudim é uma das tribos, tá? Ainda tem 11. Eles fizeram ciúmes a Yahweh quando eles se prostituíram com outros deuses, Baal, Aserá, Astarote e assim vai, tá? Então, Yahweh da mesma forma vai levantar um povo que se chama não meu povo, numa terra em que não é a terra do povo de Israel, e esse povo que se chama não meu povo será o povo do Deus vivo, filhos do Deus vivo. Ou seja, para sermos filhos de Deus, nós temos que guardar a Torá, assim como o maior filho de Deus era zeloso da Torá, que é Yeshua HaMashiach. Por isso que você vê muitos problemas, às vezes, né, entre os Yahudim, olha para os cristãos e diz assim, vocês são um bocado de idólatra, né? Porque muitos dos cristãos, eles realmente, eles vê Jesus a ponto de diz, ó, tá vendo? Jesus quebrava o Shabat. Tá vendo? Jesus disse que não era para cumprir a lei. Não existe uma passagem na Bíblia inteira que diz que não é para cumprir a lei. Nem Paulo, nem Jesus, ninguém. Zero. E pelo contrário, você vê o Mashiach dizendo, não pensem que eu vim abolir, eu vim cumprir a lei. E outra passagem ele diz, pode um servo ser maior do que o seu mestre? Ou seja, se o teu mestre ele abriu mão de toda a glória dele para vir aqui provar que ele em carne, 100% homem, poderia um ser humano sim cumprir a lei, porque você vê na carta de João, Pedro e Paulo, você vê dizendo assim, ó, aquele que diz que o Messias não veio 100% homem ou totalmente homem é o espírito do anticristo.
Aquele que diz que o Messias é metade homem, metade Deus, isso é o espírito do anticristo. E ainda tem outros que é pior, nem conta sabe fazer. Eles dizem que Jesus é 100% homem e 100% Deus, ou seja, ele é 200%, entendeu? Meio homem, meio Deus, certo? Ou seja, é 200%, dá uma daquela que era presidente. 200% de 50%, ou seja, ele é 200% de 50% homem, 50% Deus. Então, você vê muitas aberrações, né, na doutrina. Por quê? Porque muitos dos cristãos querem entender o Messias de Israel, que é um israelita temente a Deus, o justo de todos os justos, né? Um que anda no caminho, um que tem boas obras, o que tem, anda no bom caminho, o que é o bom caminho. Então, muitos querem entender esse Messias israelita com a cultura grega. Ser ou não ser, né? De onde eu vim, para onde eu vou, qual o meu objetivo na terra, qual o teu objetivo? Amar a Deus. Em segunda carta de João, aquele que diz que ama a Deus, guarda seus mandamentos, né? Ou seja, provérbios. A função para a qual o homem foi criado é obedecer os mandamentos, né? Então você vê isso na Bíblia inteira espalhada essa verdade, tá? Então hoje eu venho novamente no texto de Cornélio, Atos 10, né, que a gente fez vídeos falando Atos 9, né, falando sobre o que é ser temente, sobre o que é santidade, né, algumas palavras que a gente são chaves de entendimento. Você tem que entender de verdade o que é estar em santidade. O que é estar em santidade? É você cumprir o mandamento, aplicar o mandamento na tua vida. Isso é estar em santidade, como está lá o próprio Iá diz no Velho Testamento: lembra-te do sábado para te santificar. Não é santificar a Deus, não, é para te santificar. Então, da mesma forma em que você não come porco, e eu estou falando de Atos 10 aqui com Cornélio, para mostrar justamente que essa doutrina de que você pode comer qualquer coisa se você orar, porque Paulo disse isso, Paulo disse aquilo. Olha, o Messias não disse isso, o Messias não ensinou isso. E o que Paulo falar que bater com o que o Messias ensinou, amém. Mas o que Paulo falar não bater com o que o Messias ensinou, tem que ser descartado, tá? Agora, em defesa do meu irmão Paulo, tiraram ele de contexto, eles não entendem a cultura para entender o que Paulo está falando, traduziram erroneamente, maldosamente Paulo, para que não venha a ser entendido vários textos de Paulo, e colocam uma conta da apostasia que se encontra hoje dentro das religiões nas costas de Paulo, né? Essa é a verdade. A religião joga a apostasia que está no mundo hoje nas costas de Paulo, tá? Em defesa do meu irmão Paulo, ele nunca foi contra a Torá, tá? Nunca foi contra os mandamentos. Agora, se você não sabe o que é estar em santidade, se você não sabe o que é ser temente a Deus, se você não entende de verdade o que é ser zeloso, né, a Deus, o que é andar no caminho de Deus, o que é a vida, né, e assim vai. Se você não entende quando os israelitas falam essas palavras, você não vai entender nunca, Paulo. Mas com esses vídeos que eu estou fazendo aqui, tem uma playlist aqui embaixo, tá? Uma playlist que é chaves de entendimento, tá? Lá tem o que é o caminho, o que é a verdade, o que é a vida, para você entender o que o Messias quis dizer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lá tem vídeos falando o que é o caminho, o que é a verdade e o que é a vida, o que é ser temente a Deus, o que é estar em santidade. E hoje o tema é, eu sei que eu prometi falar de Cornélio já faz tempo,
né? Eu acho que faz mais de 2 meses, mas uma coisa ou outra eu não consegui fazer, certo? Então, hoje eu parei e disse, não, hoje eu vou fazer, né? Vou mostrar se Pedro realmente Deus mandou Pedro comer porco e animais impuros, tá? Mas eu aí lendo o texto, eu lembrei que tem uma palavra aqui muito importante, que é a palavra justo, que tem a ver com justiça também, né? Então, se você for ver, para eu não me estender muito, porque muitas pessoas não dizem que não tem tempo para ouvir a palavra de Deus, entender, para que ela mesma, com essa playlist, você consegue ler qualquer texto da Bíblia em qualquer lugar e você vai entender de verdade o que o Criador quer dizer a você. O Novo Testamento, se você ler com esse entendimento que está aqui, você vai entender todos os textos, inclusive os de Paulo, tá? Claro que existe fora essa chave de entendimento, isso é o básico, isso é o leitinho que Paulo fala. O que está sendo dito aqui é o leitinho. A carne grossa, a comida grossa, Paulo está lá no meio das cartas de Paulo também, e você tem que ter o conhecimento da Bíblia inteira para poder entender o que Paulo fala muitas vezes. Mas esse é o leitinho, tá? A playlist aqui, chave de entendimento, é o leitinho para você entender o Novo Testamento. Se você não beber desse leitinho, você não vai entender nenhuma das cartas que estão no Novo Testamento, tá? Quanto mais no Velho, que é maravilhoso, né? Se você, com esse conhecimento que a gente está passando aqui, for ver o Velho Testamento, você vai ver o Messias em todas as partes, tá? Então, vamos lá. Hoje eu ia começar a falar sobre Cornélio aqui, né? Que é muito importante, muito bom. A gente vê o exemplo de Cornélio na Bíblia para que venhamos a colocar sobre nós, né? Um fardo bom, não um fardo ruim, né? Então, só que aqui chegou um ponto em que eu não fiz uma chave de entendimento no versículo 22, eu acredito, e eu parei para fazer e depois eu volto para ler o texto inteiro, porque a gente tem todas essas chaves de entendimento e depois você vai ler um texto como esse, que é difícil às vezes de entender por falta de conhecimento da cultura daquela época, certo? O que os judeus entendiam quando falava o caminho? Olha, você está se desviando do caminho. O que é que um judeu ou um israelita da época do Messias entendia quando você dizia: olha, presta atenção, você está se desviando do caminho? Será que se desviar do caminho é se afastar em oração de Jesus? Ou eu ver alguém comendo carne de porco e diz: ó, você está se afastando do caminho? Você tem que entender o que é o caminho e o conceito naquela época. Eu ainda vou fazer o vídeo das boas obras, o que é ter más obras e boas obras, tá? Mas no texto aqui eu me deparei com a palavra justo, que tem a ver com justiça. Você entendendo o que é ser justo, você também vai entender o que é justiça. Eu não coloquei a palavra justiça aqui para não deixar o vídeo longo, tá? Então, vamos lá. Atos 22, certo? Então os homens lhe comunicaram: eis que viemos da parte do centurião Cornélio, tá? Homem justo. Olha, homem justo. Eu quero falar sobre justo. O que é ser justo na Bíblia? Ser justo na Bíblia é se eu posso, eu tenho um caminho pequeno na rua, eu dou uma contramão, economizo a rodear o quarteirão todinho, mas eu sou justo, eu vou dar a volta no quarteirão inteiro para não transgredir a lei, tá? Será que é dessa justiça que a lei está falando, né? Eu vou e não ultrapasso o sinal vermelho, porque a lei diz que eu não posso ultrapassar, certo? Será que é dessa justiça que a Torá está falando? Vamos lá. Tem a ver porque um homem de Deus, ele anda
no caminho mais correto possível. Aquilo da lei dos homens que não infringe a lei do Criador, que não vem contra a lei do Criador, do Deus do céu e da terra, você aí vai cumprir. Mas aquilo que vai contra a lei do Criador, você não tem que cumprir. É o exemplo de Mesaque, Cedraque e Abidnego. Né? Lá na história de Daniel, quando Nabucodonosor criou a estátua e mandou que todos adorassem, eles não se prostraram. Muitos judeus que estavam do lado dele se prostraram, né? Indo contra a lei de Deus. Mas eles três disseram: olha, se o Deus de Israel quiser, ele nos livra, senão a gente vai morrer. Mas a gente não se curva diante de estátua de homem nenhum, diante de estátua e ídolo nenhum, né? E eu vou ser sincero com vocês, eu era católico, tá? Antes do Criador me mostrar esse caminho maravilhoso que ele tem e que muitos desprezam, e os nossos pais não nos ensinam porque os pais deles não ensinaram a eles, né? E essa maldição está sendo quebrada hoje com a tua vida, porque se tu estás aqui vendo esse vídeo é porque Yahweh está te chamando. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó tem um propósito na tua vida, tá? Então vamos lá. Homem justo, certo? E temente a Deus. Temente, eu já fiz um vídeo aqui. O que é ser temente, tá? Tá na playlist, certo? E que tem bom testemunho perante todo o povo judeu. Um santo anjo lhe ordenou que o mandasse chamar-te à tua casa, a fim de que possa ouvir o que tu tens a dizer, certo? Então, isso aqui é acréscimo da Bíblia, tá? Da versão King James atualizada. Esse Jesus é o Senhor de todos os povos não aparece, isso é um título do assunto, tá? Então eu não vou ler, ok? Eu só estou explicando a vocês que eu não li por conta disso, tá? Porque isso não é da Bíblia, é um acréscimo do tradutor, certo? Então, nós vamos falar hoje aqui sobre homem justo, ok? Vamos lá. Deuteronômio 13, versículo 18. Eu estou usando aqui a King James atualizada, tá? King James 611, tradução original e fiel, tá? O que acontece? Veja o que é uma tradução de uma Bíblia. Por isso que você tem dois clientes que vieram aqui na loja e eu fui fazer um serviço para eles, né? E me lembrei aqui colocar o texto para vocês, né? Mas rapaz, eu me distraí aqui. Bem, eu tava falando e tava sem a imagem da tela, né? Então eu vou botar aqui, ó. Então os homens lhe comunicaram. Eu vou ler novamente, perdão, me desculpa. Os homens lhe comunicaram: eis que viemos da parte do centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, certo? Bem, como eu li e vocês escutaram, eu estou mostrando a parte homem justo e temente a Deus. Na playlist, aqui embaixo vai ter temente a Deus, tá? Nós vamos falar hoje sobre o homem justo, ok? Aí aqui eu estou botando a King James 611. Quem estava vendo o vídeo aí, eu estava mostrando e estava só a tela de fundo. Eu peço perdão, tá? Deuteronômio 13, 18. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, para guardares todos os seus mandamentos que te ordeno nesse dia, para que faças o que é reto aos olhos do Senhor teu Deus. Veja a questão problemática da tradução, tá? Se você for para o hebraico, ele não tá assim. Quem está mais próxima da original, do texto original, aqui eu vou até colocar. Mas eu coloquei esse para vocês verem, porque muitas vezes vocês não conseguem entender o que é ser justo diante de Deus. Por quê? Porque a tradução não ajuda.
eles fazem uma tradução para esconder de você muitos conceitos. Porque se você vê repetidas vezes esse conceito quando você lê a Bíblia, certo? E você vai lendo, né? Que você vê até que é um mandamento de Deus: inculcarás na cabeça dos teus filhos. Ou seja, fica repetindo, repetindo, repetindo. Para quê? Para que chegue o ponto de decorar. E você não precisa nem da Bíblia mais. Você joga ela e você recita, de tanto que você repete. Ou seja, você vai vendo um conceito na Bíblia inteira. Quando chegar no Novo Testamento, você sabe o que é ser justo diante dos olhos de Deus, tá? Mas aí o que é que eles fazem? A tradução, eles não colocam de uma forma que você entenda, não coloca de uma forma mais próxima do original. Essa daqui é King James 611. Tem algumas coisas boas nela, tá? Mas tem outras que deixam a desejar desse jeito. Vamos ver a King James, tá? Aqui, ó. King James atualizada 1999, tá? Ela tem outros defeitos, mas nisso ela é melhor do que a 611, tá? Vê só, Deuteronômio 13, 18. Somente no caso de teres obedecido a palavra de Yahweh, o teu Deus, guardando todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, e praticando o que é justo aos olhos do Senhor teu Deus. Então veja como é muito mais claro você entender o que é ser justo diante dos olhos de Deus, não é dos homens. Eu já dei esse exemplo aqui outras vezes, tá? Falando sobre hoje o que acontece. A lei dos homens, ela está permitindo fazer aborto na Argentina, aqui do nosso lado, no 9º mês. Israel era para trazer luz ao mundo, está levando trevas, porque uma das primeiras a aprovar aborto no 9º mês foi lá em Israel, tá? Então, você veja que pelo exemplo deles, né, Yahweh fala: o meu nome é blasfemado entre os pagãos por causa do pecado de vocês. Não é porque eles são maus só, não. É porque vocês são muito pior, né? Tem uma passagem lá em Ezequiel que Deus diz assim, ó: Jerusalém, o teu pecado é tão grave que faz Sodoma e Efraim, né, ou seja, Israel, as 10 tribos do norte, parecer virgens diante de ti. Aí o cara vai dizer, vai chegar sempre alguém aqui e dizer: ah, você é antissemita, né, porque está falando mal dos judeus. Olha, existem os judeus verdadeiros que sofreram muito. Tá entendendo? Talvez eles nem consigam ver o Messias de Israel, mas eles são fiel ao Deus de Israel e guardam os mandamentos com amor. Não é guarda os mandamentos esperando a hora de terminar o Shabat para ir começar a comercializar e ainda enganando os outros, não. Tá? Se você, porque eu estou citando isso, diz que é antissemitismo, você tem que chame Isaías de antissemita, chame Ezequiel, chame Jeremias, chame Daniel, chame todos os profetas, porque quem fala esses textos que eu estou falando são eles, e eles estão falando porque foi o próprio Deus que deu a eles. Então você tem que chamar o próprio Elohim de antissemita, porque é ele que diz que o pecado de Jerusalém é tão grande que faz as irmãs mais velhas dele parecerem virgem. E olha que a irmã mais velha era Sodoma, Gomorra, né? Ali aquele pecado de Sodoma e Gomorra, e Israel tinha lá 2 bezerros de ouro e eles adoravam. Então imagine o que Jerusalém fez, tá? Eu digo que foi até um pecado razoavelmente leve comparando com as irmãs, certo? Qual é a grande gravidade lá? É porque eles era para levar luz ao mundo. Eles é que tem a Torá. Eles é que tem o oráculo do conhecimento. Foi dado a eles, os Yahudim. E eles foram, e lá em Ezequiel você vê eles desenhando largato na parede, fazendo adoração a outros deuses dentro do templo, pensando que Deus não ia ver e não ia falar, tá?
Essa é a gravidade. Então, veja, da mesma forma que eles pecam, nós também pecamos da mesma forma, tá? Agora, por que isso acontece no meio cristão? Porque os cristãos não procuram a verdade, eles não buscam a verdade, eles vão no domingo e escutam o que o pastor está falando, ou o padre, certo? E não questiona. Escuta, leva tudo como verdade e vai para casa. Vai com a dúvida para a igreja e volta com duas dúvidas da igreja, né? Os sacerdotes hoje nos cristãos, eles não ensinam a diferença do que é santo e do que é profano. Eles não ensinam a diferença do que é puro e do que é impuro. E o povo de Deus se batiza no nome da Trindade, que é católico. Todos que são batizados no nome da Trindade é católico, essa é a verdade, certo? E não se batiza no nome de Jesus, porque Pedro diz, ó, vão e se batizem no nome de Jesus, para que teus pecados sejam perdoados, não no nome da Trindade, tá? Você encontra um versículo no Novo Testamento falando da Trindade, e em Atos inteiro você vê todos batizando no nome de Jesus, tá? Pare para pensar, pense. Entendeu? Então veja, os pastores, também os pequenos, eu não vejo eles como tão culpados nisso. Porque você chega aqui, ó, compra a King James 611, corrigida e fiel, tradução original e fiel. Vê o que está escrito na capa. Chega aqui, ó, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, para guardares todos os teus mandamentos, que te ordeno nesse dia, para que faça o que é reto diante dos olhos do teu Deus. Bom, dá para entender o contexto, mas você não entende o que é ser justo. Aí você vai para uma, aqui ó, King James atualizada, certo? Olha a diferença de conceito na tradução, e esse está mais próximo do original. Somente nesse caso, olha, somente no caso de teres obedecido à palavra de Yahweh, o que é a palavra de Yahweh, eu já fiz um vídeo aqui mostrando, chave de entendimento, palavra, aqui King James atualizada é extraordinária, porque toda vez que ele fala a palavra significando o mandamento de Deus, ele bota com letra maiúscula. Nenhuma outra Bíblia eu vi fazer isso ainda, tá? Mas a King James atualizada, toda vez que fala a palavra de Deus no sentido do mandamento de Deus, ele bota a letra maiúscula. Porque tem diferença de palavra com letra minúscula e maiúscula na King James atualizada. Extraordinário isso nela. Tem outros defeitos, tá? Por exemplo, eu posso citar vários outros defeitos dela aqui, mas nisso ela é mais justa do que as outras, né? Assim como está em Davi lá, né? Tem uma pessoa lá que vai e afronta Davi, né? Confronta Davi, melhor dizendo, e essa pessoa estava certa. Aí Davi para e fala uma frase interessante. Ele diz, olha, nisso daí, nesse mandamento aí, tu é mais justo do que eu. Nos outros não, eu sou mais, mas nesse tu tens a razão. Ou seja, aquele que é temente a Deus, aquele que é justo, ele também é humilde. Ele consegue ver quando o outro está certo, baixa a cabeça, pede perdão a Yahweh e admite o seu erro. Mas hoje, a maioria dos sacerdotes são todos orgulhosos, arrogantes, não para ouvir. Os mais velhos, você vê que é tão sério isso, os mais velhos não querem aprender com os mais novos, porque quantos anos Deus tentou falar para cada um sacerdote desse, ou cada pai, ele mandou mensageiros ir lá e dizer, olha, te arrepende porque tu tá errado, e eles não viu, 60, 70 anos e não viram. O que é que Deus faz? Levanta jovens como Jeremias, e Jeremias diz, meu Senhor, mande outra pessoa, eu sou tão jovem. Aí Deus olha para Jeremias e diz assim, Jeremias, não diga que és jovem, vai lá e fala com eles, porque eu sou contigo. Não tenha medo deles. Se você for lá e tiver medo deles, eu vou colocar mais medo ainda no teu coração. Mas se tu tiver coragem,
eu colocarei mais coragem no teu coração. Entendeu? Então veja que pela arrogância, às vezes, da idade, ele não aceita, muitos deles, pais e sacerdotes cristãos que estão aí, muitas vezes eles não querem ouvir a verdade por falta de humildade. Ele diz, meus cabelos brancos, eu vivi até agora, e esse aí que saiu de fralda agora, está querendo me ensinar. Eu tenho 60 anos dentro da igreja, eu ando com a Bíblia de evangelho, de ministério, e chega esses recém-saídos da fralda e estão querendo me ensinar o beabá. Sim, é o que Paulo fala. Paulo diz, olha, o tempo que vocês têm no evangelho já era para vocês saberem muito, mas vocês ainda estão no leitinho, eu vou ter que falar o beabá de novo. Vamos começar pelo beabá. Eu não posso dar carne a vocês. Vocês ainda são criança na fé. Então, quantos sacerdotes aí à frente de ministérios são crianças, bebês na fé e fica só naquele beabá, né, e não sai daquilo? A Yahweh tem que levantar homens para começar a falar a verdade, porque eles ignoram a mensagem de Yahweh. Deus tentou falar com eles, eu tenho certeza que Yahweh não abriu mão de tentar falar para eles, mas eles não quiseram ouvir. Não quiseram ouvir, né? Então vamos continuar. Olha, uma tradução extraordinária, né? Quem quiser também tem a judaica completa, é boa, ajuda muito também, tá? Somente no caso de teres obedecido a palavra de Yahweh, teu Deus, guardando todos os teus mandamentos, que hoje te ordeno, e praticando o que é justo aos olhos do Senhor, o teu Deus. Eu comecei falando sobre a moça e entrei em outro assunto. Me desculpa, porque às vezes a gente quer desabafar algumas coisas que tá na garganta, né? Você vê muitas pessoas de mão dada dentro da igreja, caminhando para o inferno, para o Sheol, e você não tem alcance para levar para elas a palavra da salvação, né? O verdadeiro evangelho. Aquilo que Paulo disse, ó, se chegar um anjo do céu ou um homem na terra que venha mostrar um evangelho diferente disso que nós estamos falando, que seja amaldiçoado, anátema. E o que é amaldiçoado? Deuteronômio 28. Diante de ti eu te dou bênção e maldição. Se tu cumprires os meus mandamentos, tu terás vida. Mas se tu rejeitares eles, tu vai ter maldição e terás a morte. Deuteronômio 28. Quem quiser entender o que é bênção e maldição de Deus, o que é que Paulo está falando ali quando ele fala maldição e o que é que Paulo está falando quando ele fala bênção, você tem que ler pelo menos Deuteronômio 28 até o 32 e você vai entender o que é bênção e maldição, tá? Então você veja o que é ser justo aos olhos do Senhor. Porque você pega a moça, voltando novamente ao aborto no 9º mês aqui próximo da Argentina, e no Brasil vai ser aprovado, né? Porque já foi aprovado caso de estupro, isso e aquilo, quer dizer, com a desculpa de que eu fui estrupada, então prove. Não, foi um cara aí, vai lá e aborta, é só pedir na justiça que eles dão, né? Então, não precisa nem provar. Para aborto, para Baal, para Moloque, não precisa provar. Vá lá e faça o sacrifício a Moloque, né? Então, para a justiça do homem, para você ver a justiça do homem, né? A trombeta tocar e Nabucodonosor exigir você se ajoelhar, certo? Foi a justiça do homem. E os servos de Deus ficaram em pé e entraram na fornalha, mesmo que fosse morrer, confiando, e saíram vivos do fogo, certo? O que acontece hoje? O que é se prostrar a Nabucodonosor? É uma moça que está grávida no 9º mês, ela vai, aborta, sai da clínica de aborto. O médico que abortou, um assassino, a enfermeira que ajudou um assassina e a moça que abortou, outro assassino.
e ele sai, os 3 de lá, ou todos aqueles que participaram, saem de lá como cidadãos de bem, sem nenhum motivo para repreensão. Você não pode nem falar. Até isso que eu estou falando aqui é complicado estar falando, mas é a verdade, doe quem doer. Se for para doer a carapuça caber, então caiba. Entendeu? Tem que caber mesmo. Então, pela justiça, ou seja, pelos olhos dos homens, aqui você veja no texto, ó, que é os olhos de Deus, Senhor teu Deus, certo? Existe um tipo de justiça, mas aos olhos dos homens, eles 3 estão saindo como cidadãos de bem, irrepreensíveis diante dos olhos da sociedade e da humanidade, certo? Mesmo os direitos humanos aí, com o direito à vida, mas eles vão lá e quebram esse direito à vida e entrega o filho a Moloque, tá? São cidadãos de bem irrepreensíveis diante da sociedade, mas diante dos olhos de Deus, diante dos olhos do Senhor, o teu Deus, o que é que você acha dessas pessoas, dos que participaram do sacrifício a Moloque ali e da mãe que está entregando o filho a Moloque? Aos olhos de Deus, seja sincero, qual a resposta, né? Ou seja, guardando todos os mandamentos que hoje te ordene, praticando o que é justo diante dos olhos de Deus. É o que? Cumprir o mandamento. Então, meu amigo, comer carne de porco não é ser justo diante dos olhos de Deus. E sempre vai chegar alguém para você e dizer assim: tu quer ser santa agora, é? Depois de tudo que tu fizesse? É porque os olhos da carne, ela só consegue ver você pelo seu passado. Mas os olhos de Deus, do justo, ele olha você pelo futuro que você vai ter. Entendeu? Os olhos de Deus estão te olhando o que tu estás fazendo hoje e daqui por diante. Se tu se arrependeu de ter quebrado o mandamento dele, comendo porco, e parou de comer porco e prometeu a ele que nunca mais come porco, isso é ser justo diante de Deus, tá? Você se arrependeu que entregou o filho a Moloque e pedir misericórdia e cumprir, né, esse mandamento de não assassinar mais. Eu tenho certeza que se teu coração for rasgado diante do Criador, tu vai se tornar justo. Tu não era, mas agora você é. Então, não deixe Satanás falar no seu ouvido: você não merece, você vai para o inferno, porque ele fica buzinando no ouvido. Entendeu? Muitos aí pegam e dizem assim: ah, eu não vou fazer nada não, porque eu já vou para o inferno mesmo. Pensando que o que ela fez antes não tem perdão. Tá entendendo? O que não tem perdão é o sangue que está na mão dos líderes religiosos nos dias de hoje, seja católico, cristão ou até judeus, entendeu? Que não ensina a verdade da misericórdia de Deus, né? Porque você vai ver lá em Ezequiel Deus diz assim, que um pecador que passou a vida toda, parafraseando lá, que eu não lembro o texto completo, mas está em Ezequiel, certo? Um pecador que passou a vida toda pecando, se ele chegar no final da vida e se arrepender dos seus maus caminhos e guardar os meus mandamentos, não é certo que ele vai viver? Veja o que o Criador fala, né? Eu já vi vários cristãos, eu já vi pessoas de oração dizer: ah, eu não acredito que a pessoa passou a vida toda fazendo maldade e quando ela está na cama, no último segundo de vida dela, se ela se arrepender, ela vai ser salva. Não. Eu passei minha vida toda sofrendo e fazendo o que Deus quer para chegar no final da vida ele, um segundo, tu tivesse a bênção de andar junto do Criador tua vida toda. A parábola do Messias diz o quê? Que ele contrata o trabalhador para colher o trigo e dá uma moeda quando chegar no final do dia.
Meio-dia ele contrata outro trabalhador para te ajudar e dá uma moeda quando chegar no final do dia. E no final, próximo do final do dia, ele contrata outros para te ajudar também e dá uma moeda no final do dia. Aí o primeiro diz: eu trabalhei o dia todo, só recebi uma moeda. E por que ele trabalhou 1 hora ou 2 e vai receber a mesma moeda? Ele disse: o dinheiro é meu. O que é que tu tem com isso? Quando eu te chamei, eu não disse que era uma moeda? Tu não aceitasse? Tu tá reclamando de quê? O dinheiro é meu, se eu quiser jogar fora, eu jogo. Aquela moeda ali é a salvação. É o que interessa. Tu tivesse o privilégio de andar a tua vida toda com Deus. E ele andou a vida toda com Satanás. Mas no final da vida se arrependeu e Deus deu misericórdia a ele. Quem que saiu ganhando? Tu que andasse a vida toda e tivesse a vida eterna, ou ele que andou a vida toda com o diabo e no final do tempo ganhou a vida eterna? Pediu misericórdia a Deus. Ele foi que perdeu a vida, desperdiçou, jogou, escravo do pecado, escravo de Satanás, sofreu. Quem perdeu foi ele. Tu ganhasse porque tu passasse a vida toda andando com o eterno. Estás reclamando de quê? Pega a tua moeda e vai ser feliz pela eternidade, né? Essa é a questão. Então, você veja que o evangelho é muito mais amplo e espiritual do que o que foi ensinado, né? A nossos pais e aos nossos avós e aos nossos patriarcas que chegou em nós. Mas Yahweh agora teve misericórdia, porque os tempos são maus, muita coisa ruim está para vir, e ele está dando misericórdia àqueles que querem misericórdia. Ele vai trazer justiça àqueles que têm sede de justiça. E onde é que está a justiça de Deus? Aqui, ó. Justo. Quem tem sede de justiça vai ter justiça. Seja para o bem ou seja para o mal. Apocalipse 22:12, o Messias diz assim: logo eu venho com o galardão que o meu Pai me deu para compartilhar com aqueles segundo as suas obras. Ou seja, aqueles que têm obras boas vão receber o castigo que está na lei de Deus. E aqueles que têm obras más vão receber o castigo que está escrito na lei de Deus, o ônus que está escrito na lei de Deus. Mas os que têm obras boas vão receber as bênçãos que está escrita na lei de Deus. Então, se você tem sede de justiça, guarde os mandamentos de Deus, que ele vai te honrar como não o justo. O justo, só o Messias Yeshua, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, Deus salva. Entendeu? Então, esses vão ter justiça se viverem pela justiça de Deus. Mas se não viverem, eles vão ter o peso que a justiça de Deus tem para cada um segundo as suas obras, tá? Então, para você entender o que o Messias queria dizer, você tem que entender esses conceitos. Então, pelo amor do Pai que está no céu, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, coloca isso no teu coração. Pega a tua Bíblia e lê, vai atrás, né? Quantas páginas eu já mostrei aqui ensinando como você vê todas as traduções, o que está no hebraico, no grego. Vá atrás, corre, porque não é o pastor lendo lá, interpretando errado, que vai te salvar, não. Se ele ler certo, interpretar certo, amém, aleluia, glória ao Deus de Israel, em nome de Jesus. Mas se ele estiver interpretando errado e levando muitas almas, e você estiver lá no meio, sendo levada para o Sheol, então pegue a Bíblia, pare com essa história de que não tem tempo de ler a Bíblia, tá? Ou pelo menos ouvir. Hoje você tem um YouTube, vai lá, ó, bota no YouTube Cid Moreira, livro Gênesis, dá play, né?
Você fazendo, lavando os pratos, varrendo a casa, trabalhando. Eu mesmo leio vários profetas aqui, um profeta por dia. Eu escuto. E a fé não vem pelo ouvir? Escuta, irmão. Tende misericórdia da tua própria vida, porque aquele que tiver misericórdia, Deus vai ter misericórdia dele. Então comece tendo misericórdia da sua vida. Depois você vai ter misericórdia dos outros. Porque tu não tá, nem tu tá salvo, como eu também não tô. Como é que vai ajudar alguém a estar salvo? A gente tem que trabalhar, viver, aplicar, ouvir, ler, ouvir, aprender e aplicar na nossa vida. Os mandamentos não te salvam. Os mandamentos são para os salvos. Só quem guarda os mandamentos são aqueles que vão ser salvos. Os que estão condenados, eles não obedecem a Deus. Entendeu? E eles estão condenados justamente por não obedecer. Consegue compreender como isso é claro? Né? Com uma tradução boa você entende. Vamos lá, vamos continuar. Segunda Reis. Olha, aqui é falando com Salomão, tá? Claro que o texto aqui é falando com o rei, mas dá para você aplicar na tua vida. Nós temos que ver os exemplos dos patriarcas, entender o que é bom e o que é mal, andar no caminho bom e descartar o mal, certo? Será que Salomão ouviu esse conselho? Vamos ver. Se atentares para tudo o que eu te ordenar, andares pelos meus caminhos e praticares o que é justo e certo aos meus olhos, olha o que Deus está falando. Se atentares para tudo o que eu, com letra maiúscula, tá? Te ordenar, e andares pelos meus caminhos e praticares o que é justo e certo aos meus olhos, como obedecendo as minhas orientações e os meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, que era segundo o coração de Deus. Eu mesmo estarei contigo e firmarei para ti uma dinastia perene, ou seja, para sempre, e te concederei Israel, como procedi com Davi, tá? Então veja, esse é o conselho que o próprio Deus está dando a Salomão. Salomão seguiu esse conselho? Não, né? Davi, ele era segundo o coração de Deus, ele obedecia tudo que Deus dizia. Davi, vá ali, eu quero que tu mate 10 gigantes. Ele ia lá e matava os 10. Ele não tinha nem medo de morrer. Ele ia lá e fazia. Tá entendendo? Deus falou, acabou-se. Entendeu? Cumpriu o mandamento, ele cumpria. Mas Davi era passivo de erro, como nós somos. Ah, Arlindo está dizendo que guarda todos os mandamentos. Não estou dizendo isso, não. Eu tento guardar. Eu erro. Eu aprendo, eu peço perdão, eu volto. O que é que o João diz? Filhinhos, recomendo que não pequem, mas se pecar, tem um advogado à direita do Pai. Você luta o máximo para não pecar, mas o inimigo está à espreita, rugindo como um leão ao nosso redor, só esperando uma brecha para que a gente se distraia. O que é que o Messias disse? Vigiai dia e noite, porque o inimigo está às portas, está te arrodeando. Então, quando você baixa a guarda, o inimigo vai lá, te influencia e você termina pecando, tá? O que é que a gente faz hoje na Techuvá? Aqueles pecados mais graves, a gente elimina ao máximo, né? Porco você elimina de tudo, quebrar Shabat você elimina de tudo, e assim vai. E ainda assim a vida, uma circunstância ou outra, lhe tira do caminho. E você vai fazendo, você sabendo que está errado, meu Deus, me perdoa, mas não está em meu poder, meu Deus. Né? O que o Yahweh quer é que você se arrependa e reconheça do seu erro. Tá? Ele quer dar graça, ele quer dar misericórdia, ele quer dar com abundância. Basta você buscar de verdade.
Como? Se atentares para tudo o que eu te ordenar, andares pelos meus caminhos e praticares o que é justo e certo aos meus olhos, obedecendo às minhas orientações, os meus mandamentos, como fez o meu servo Davi. Davi errou? Errou. Arlindo erra? Erra. Qual é o melhor servo hoje? Erra também. Só o Machia de Israel não errou. Yeshua. Ele era o Cordeiro perfeito. E Deus exige que nós venhamos a ser perfeito? Não. O objetivo é ser perfeito como ele foi. Mas ele exige isso? Não. Você vê o jovem rico. A parábola do jovem rico, o Machia explica isso. Ele chega assim: tu que és bom, mestre, o que eu faço para herdar o reino eterno? Aí o Messias já chega para ele: ó, Satanás, tu que és bom, já para ele se glorificar, né? Aí diz: eita, eu sou bom, né? Aí o Machia vai, Satanás arrodeando, como um leão rugindo, né? Tu que és bom. Aí o Machia faz: por que tu estás me chamando de bom? Já deu uma lapada em Satanás. Bom só existe um, o Pai que está no céu. Veja que nível de espírito e sabedoria, né? Agora, se tu queres herdar a vida eterna, olha a palavra que o rapaz perguntou e o que o Messias está respondendo. Vai e guarda os mandamentos. Aí o menino diz assim: mas isso aí eu já faço, Machia. Aí ele diz: ah, tu quer ser perfeito? Olha o que é ser perfeito. Deus exige que você seja perfeito? Não. Ele exige que você guarde os mandamentos. Para quê? Para que tu não tenha que sacrificar. Lá Oséias 6,6. Eu não quero sacrifício. Eu quero obediência. Aí o pastor lá, ou o padre, entende que ele não quer sacrifício. Tá vendo que os sacrifícios aqui dali era para Moloque? Tem uns que diz que é para o capeta. Que Deus nunca quis sacrifício. Não é isso. Deus nunca quis sacrifício no sentido de tu cumpre meu mandamento, tu não peca, tu não precisa sacrificar. É esse sacrifício que ele não quer. Que você peque, você não pecando, não precisa sacrificar. Eu não quero sacrifício, eu quero que tu me obedeça. Consegue compreender? Oséias 6,6. Quantos pastores já pegou esse texto e interpretou errado, te levando para o caminho errado, né? Ó, tá vendo? Deus nunca quis sacrifício. Pode comer porco, pode adulterar. Olha, presta atenção, se você casar 20 vezes, não é adultério. Por que eles não falam isso lá? Porque eles são os primeiros a ser adúlteros, né? O Afonso do Ciência de Verdade falou uma verdade. É uma suruba, é uma nojenta suruba monogâmica. Uma mulher de cada vez. Tá entendendo? Só não é tudo junto, mas é uma de cada vez. Entendeu? Essa é a verdade. Então, você vê que Davi era segundo o coração de Deus e errou. Davi errou. Davi cobiçou a mulher do próximo. Davi adulterou. Davi premeditou um assassinato e Davi mandou executar esse assassinato. Então veja quantos pecados Davi teve. Ele sabia da lei? Sabia. Foi muito grave o que Davi fez. Desculpa. Perdão, irmão. Estou meio gripado. Tem hora que não tem como conter. Então, o que acontece? Davi era segundo o coração de Deus. Davi foi, clamou, fez jejum de uma semana. Tem gente aí que não consegue fazer jejum de água e comida um dia. Ele fez de uma semana, pediu misericórdia. E Deus lá foi e deu misericórdia a ele. Perdoou. Mas Deus disse: olha, Davi, eu vou te perdoar. Mas a espada nunca mais se apartará da tua casa. Veja o peso que foi o nível do perdão, porque Deuteronômio Deus diz: eu sou um Deus amoroso, eu sou misericordioso, eu retardo a dar meu julgamento, eu perdoo o pecador, mas eu não isento ele da culpa. Você veja que Davi pecou e teve um preço. Veja o que aconteceu com a família de Davi depois que ele passou por esse pecado. Veja o que aconteceu. A espada dentro da casa de Davi
caiu até sobre o Messias de Israel. Por quê? Porque havia uma perseguição aos reis. E o Mashiach é o rei, o último, e agora o eterno, porque ele ressuscitou e vai ser para todo sempre. Veja que a espada de Davi, aquele castigo de Davi pesou até sobre o Mashiach. Veja o peso do pecado, né? Então, você veja que Davi, ele pecou e Deus teve misericórdia. Mas veja, Davi é segundo o coração de Deus. Será que vale a pena arriscar você cometer um pecado tão grave quanto Davi cometeu? Depois que você aceitou Jesus, depois que você foi batizado no nome de Jesus, depois que você entendeu isso, cometeu um pecado como Davi cometeu, porque Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter. Se Deus não quisesse ter misericórdia de Davi, entendeu? Você vai arriscar você com o passado que nós temos, ver se Deus vai ter misericórdia, depois que tu entendesse isso tudo? Muito cuidado, porque de Davi Deus teve. Ele não era obrigado a ter misericórdia de Davi, não, mas ele teve. Nós não temos um passado como Davi teve, não. Eu não conheço um aqui que derrubou um gigante, né? No nível de Golias. Bem, vamos continuar. Ezequiel, aqui, ó. Aqui é maravilhoso. Ezequiel, extraordinário esse texto. O justo age de acordo com as minhas leis, princípios, obedece fielmente aos meus mandamentos. Assim, este ser humano justo e leal tem o direito de viver. Oráculo de Yahweh, Senhor Deus. Olha, mais claro do que isso, eu não sei, irmão. Não sei. Se você não consegue compreender a partir disso, é porque está muito difícil mesmo. Tem que orar bastante, né? Eu recomendo qualquer um aí que foi batizado na Trindade, se batizar no nome de Jesus, né? E a vida muda quando a gente se batiza no nome de Jesus, tá? Olha, eu vou ler de novo. Tá tão nítido que eu não preciso nem de explicação, né? O justo age de acordo com as minhas leis e princípios. Obedece fielmente os meus mandamentos. Não é, eu acho o seguinte, olha, porco não pode comer, mas presunto de porco misturado com frango é metade frango. Deus não vai parar para prestar atenção nisso, não. Jujuba, pronto. Jujuba não é o porco em si, é doce com açúcar, né? Eu acho que Deus não vai se importar, não. É de cartilagem de porco, mas eu acho que Deus não se importa, não. A palavra aqui, ó, fielmente, tá? Ou seja, você vai aplicar rígido aquilo que cabe para a tua vida. Aí muitos vão dizer, então você vai ter que apedrejar. Não. Porque se você for estudar a lei, você vai ver que para aplicar uma sentença, tem que estar o sinédrio, e olha que eles estão montando o sinédrio, se prepare, tá? Eles estão montando para o anticristo assumir, o sinédrio vai ser montado, tem que ter o sinédrio, tem que ter o sumo sacerdote e tem que haver um julgamento justo, tá? Para poder ser aplicada uma sentença. Porque naquela passagem do Messias, a mulher adúltera não foi apedrejada? É porque todo mundo ali tinha pecado. Não, não era só por isso, tá? Porque no caso ali existia a adúltera. Cadê o adúltero? A mulher não poderia ser apedrejada sozinha. Ela não tinha como cometer o adultério sozinha. Tinha que ter um homem. Então tinha que ser apedrejado o casal. Cadê o homem? Ou era mentira, ou alguém estava protegendo alguém, certo? Ou seja, tinha que estar o homem adúltero e a mulher adúltera para que houvesse um julgamento. Onde é que estava o sinédrio ali? Não tinha. Eram os 70 anciões ali do povo, certo? Que julgava. E existia uma votação. Era 70 votos. Não é 12 ou 13, como é no Supremo Tribunal, não. Era 70.
para uma pessoa ser condenada. E depois que a pessoa fosse condenada, teria que levar até a porta da cidade para ela ser apedrejada. Aí sim, se ela fosse culpada, tá? O que o Machia diz assim, ali, parafraseando o Machia naquela situação, ele diz assim, ó: quem atirar a pedra que não for cometer pecado naquela situação, que atira a primeira pedra. Então você atire, porque quando eles atirassem a pedra, não estava o adúltero, não tinha o sinédrio, não havia um julgamento, quem jogou a pedra tinha que ser apedrejado também, entendeu? Porque é assassinato. E aí? Entendeu? Então, quando você entende o contexto do mandamento de Deus, como é que realmente se aplica, e eu vou fazer um vídeo falando desse texto junto a Daniel, tá? Daniel vai nos mostrar por que aquela mulher não foi apedrejada. E o Machia, como bom advogado, disse: cadê as duas testemunhas que não tinha? Cadê o sinédrio? Cadê o adúltero? E cadê isso, isso e isso? Ou seja, ele foi o advogado perfeito, assim como João disse. Lembre-se, não pequem, mas se vocês pecarem, existe um advogado à direita do Pai. É o advogado, não é um advogado, não. É o advogado. Porque ele é o justo. Para ele fazer a defesa, para ele fazer a nossa defesa, ele tem que entender dos mandamentos de Deus, ele tem que conhecer os mandamentos. Quando é que um advogado é bom? Quando ele conhece tudo na lei. Ele vai achar brecha em todo canto, os advogados dos homens, não é? Para defender aquele. A pessoa é até culpada, mas ele vai lá e defende. O que é que o Machia faz? Ele é hábil no mandamento de Deus, ele cumpriu todos os mandamentos, ele sabe os mandamentos, porque foi ele que deu a Moisés lá na tenda do encontro, aquela nuvem que parava e que Moisés ficava face a face com Deus. A palavra ele é Elohim, aquele dali era o Machia, tá? Era Jesus ali, ditando palavra por palavra a Moisés, certo? Então ele conhecia todos os mandamentos. Ele viveu todos os mandamentos, certo? Então aquela passagem não tinha como ser aplicada a sentença naquela mulher, porque não era um julgamento justo. Então, se vocês não vão cometer o mesmo pecado de morte que ela cometeu, então atira a primeira pedra. Todo mundo sem querer ser aplicada a pena de morte para eles também por assassinato, jogaram as pedras e foi todo mundo embora, porque não tinha como. Era o advogado perfeito. Nós temos o Machia de Israel, Yeshua, o advogado perfeito. Feliz é aquele que não pode ser acusado de nada, porque guarda os teus mandamentos. Tá? Então, o justo age de acordo com as minhas leis, princípios, obedece fielmente os meus mandamentos, certo? Assim, este humano é justo e leal, tem direito a viver. Ou seja, você tem a oportunidade de ser um transgressor, um fora da lei, e Yahweh te concedeu perdão, tu seres batizado no nome de Jesus ou Yeshua HaMashiach, certo? E teus pecados ser perdoado. Aí você se torna como Adão no Éden. Veja que Adão, quando surgiu, que o Criador soprou na narina dele o ar, o ruach, o espírito, ele acordou, ele já era um adulto, ele não nasceu criança. Então, quando você hoje, que está ouvindo essa mensagem, pecador, que você acredita que não tem misericórdia para a tua vida, vai se batiza no nome de Jesus, todos os teus pecados ficam nas águas no mar ou no rio, vão para o fundo do Sheol e tu se torna um Adão no Éden, no reino de Deus. Tu só não consegue ver, mas espiritualmente tu já estás no reino de Deus. É só você, homem, você se torna Adão. É só você não ouvir Eva dizendo: vem, come desse fruto,
Aí você vai olhar e fazer como Jesus fez com Pedro. Porque Jesus era o marido e Pedro representava a noiva de Jesus, Israel, porque Pedro fazia parte de Israel. Aquela mulher adúltera, pecadora, que estava ali. E Satanás chegou e usou Pedro e disse assim: Senhor, para que não te ocorra esse mal, pega esse cavalo e foge daqui. Jesus se vira para Pedro e diz: sai de perto de mim, Satanás. Há pouco tempo atrás, Jesus disse assim: o que tu diz que eu sou? Ah, tu és o Messias de Israel. Quem te revelou não foi a tua sabedoria, e sim o Espírito de Deus que está em ti. Veja, pouco tempo atrás. Veja o texto, você vai ver 2, 3, 4 folhas atrás. Jesus falou isso com Pedro. E nessa passagem ele vira-se para Pedro: sai de perto de mim, Satanás. Então, você se batiza hoje com o pecado que você fez, o que você cometeu, aquilo que Satanás disse que tu não adianta mais fazer nada, porque pro inferno tu vai mesmo, tá entendendo? Manda Satanás pro fundo do abismo, se batize no nome de Jesus e você vai se tornar Adão. Aí você tem 2 papéis. Não escute Eva, que está influenciada por Satanás, e muitas vezes Eva é Pedro, Eva é tua esposa, Eva é teu filho, Eva é teu patrão, Eva é o vizinho do outro lado da rua, porque Satanás usa eles para tu ir lá e pecar. Tu é Adão, o que é que tu tem que fazer? Cumprir o mandamento de Deus e tu vai estar no Éden, no mundo vindouro. E não tem quem tire aquelas ovelhas que o Criador colocou na mão do Machia, não tenha quem as parte da mão do Machia, não. Ninguém vai se perder. Aqueles que o Criador entregou na mão do Messias. Então, tu és Adão, no jardim do Éden, só que nós estamos vendo esse mundo destruído, esse mundo cheio de pecado. Mas espiritualmente, tua carne está nesse mundo, mas teu espírito já está no jardim do Éden. Lá, desfrutando do Shabat que não acaba mais, o descanso que não acaba mais, a comida que não acaba mais, o sofrimento que não existe. É só tu não ouvir Eva e não escutar Satanás. Adão tem 2 papéis: não escutar Eva nem Satanás, certo? Ou seja, cumprir o mandamento. Depois que tu é batizado no nome de Jesus e tu é perdoado, tu cumpre o mandamento, não escutando Eva nem Satanás, e não tenha quem tire você do jardim do Éden. Tu vai passar pela porta estreita, que é os mandamentos de Deus, que eles dizem que é impossível cumprir. O impossível para o homem é o possível para Deus. Ou será que foi Arlindo que falou isso, ou foi Yeshua? Jesus Cristo. Tá? E você, mulher, que dizem que você se deitou com o mundo todo, é prostituta, é isso, é aquilo, a pior coisa que existe. Eles sempre falam isso. Mas se você se arrepender, encostar o rosto no chão, clamar misericórdia ao Deus de Israel, e Ele vai te ouvir. Ele quer perdoar vocês. Ele quer dar misericórdia a vocês. Praticamente, vocês fazem Ele clamar para dar misericórdia a vocês. Mas vocês não querem se ajoelhar, vocês não querem se humilhar, vocês não querem pôr o rosto no chão, vocês não querem fazer o mínimo, reconhecer os seus erros. São orgulhosos. Seja humilde e os humildes herdarão o reino do céu. Quem falou isso? O Machia. E se tu se humilhar diante do Criador e pedir perdão, Ele vai te perdoar. Mesmo aqueles pecados que você acha que Ele não vai perdoar, Ele quer te perdoar. E vai ter mais festa no céu por você que cometeu as piores atrocidades do que por um justo. Porque a obrigação do justo é ser justo, não é mérito dele não. Mas se tu se arrepender e pedir misericórdia, Ele vai te perdoar. E você tem tempo, porque você está ouvindo essa palavra ainda hoje. Tu tem tempo hoje, amanhã a gente não sabe se a gente tem tempo.
Então, se tu te batiza, como Pedro ensinou, no nome de Jesus, teus pecados vão ser perdoados. E tu vai te tornar Eva no jardim do Éden. A tua função daqui para frente é não escutar Satanás e não fazer Adão pecar. Porque o mal que entrou pelo mundo entrou por Adão, mas foi Eva que ouviu primeiro Satanás. Então, busque o Deus de Israel. Ele está te buscando. Ele vai se deixar ser achado por ti. Só precisa humildade no teu coração. Te ajoelha no teu quarto sozinho, não precisa ninguém saber não. Rasga teu coração e ele vai te perdoar. Satanás não vai te tocar. Ele pode até ter tua carne, porque o preço do pecado todos vão pagar. Mas o teu espírito vai estar lá no Éden, junto com o Criador, com teu irmão Jesus, com teu amigo Jesus. E ele está te esperando. Em nome de Yeshua HaMashiach, que o Espírito de Deus e o perdão entre no teu coração. Com tanta força que você não consiga nem segurar-se em cima das pernas. E caia com o rosto no chão e peça perdão a Deus, que Ele quer te perdoar. Aquilo que você acha que não tem perdão, Ele quer te perdoar. Tá? Vamos continuar. Ezequiel, aqui o texto é maravilhoso, tá? Vamos lá. É tão claro que não precisa nem ler, né? O justo age de acordo com as minhas leis, meus princípios e obedece fielmente os meus mandamentos. Ser justo. Muitos vão chegar para você e dizer: tu quer ser santo agora? Não. Eu quero ser justo diante dos olhos de Deus. Pode dizer, pronuncie, profetize na tua vida: eu quero ser justo diante dos olhos de Deus, não dos homens. Diga, pronuncie, fale com a voz alta que vai acontecer na tua vida. Tá? Ezequiel 18:15. Este filho, aqui o contexto, só recapitulando que eu vou fazer vários versículos depois desse mesmo contexto. Aqui o contexto é Yahua, naquela passagem, dizendo que o pai que comete pecado, ele vai pagar pelo pecado dele. Mas o filho que vê o pai cometendo pecado e não anda no mesmo caminho do pai, esse vai ser salvo. Tá? Aqui é a parte do filho que vê o pai cometendo pecado, mas não anda no mesmo caminho. A partir de Ezequiel 18:15. Se você quiser ver o resto do contexto, veja o 18 completo, que é extraordinário, tá? Bem, eu vou ler só do 15, porque é a parte do justo que eu quero mostrar a vocês. A parte do justo é até o 17, mas eu achei bom ver esse contexto aqui antes, tá? Este filho não come nos santuários que há nos montes, nem olha os ídolos que estão na casa de Israel. Olha, o que é comer nos santuários? São comidas oferecidas a ídolos. O que quer dizer isso, Arlindo? Eles não ensinam, mas eu vou ensinar. O verdadeiro pastor ensina a diferença do que é santo, do que é profano e do que é impuro, do que é puro, tá? O que é comer nos santuários, certo? É comer comida oferecida a ídolos. Hoje, todos estão comemorando Natal, que não é o aniversário de Jesus. Se o Natal não é o aniversário de Jesus, é o aniversário de quem? E todos vão e comem bolo, festa, Natal. Eles acreditam que é o aniversário de Jesus e comem pernil de peru, pernil de porco, come chester e assim vai, tá? Tudo oferecido a Natal, Papai Noel e alguém que nasceu no dia 25 de dezembro. Bote no Google, pesquise e vá ver quem nasceu no dia 25 de dezembro.
tá? Eu vou dar uma dica, Tammuz, certo? Então, o que acontece? É comida oferecida a ídolo. São João é comida oferecida a ídolo. São João, São Pedro, São Jorge, é tudo comida oferecida a ídolo. Cerveja no carnaval é oferecida a uma festa pagã. Tudo isso é profano. Tudo isso traz maldição nas vossas vidas. Aqueles que querem andar com Deus de Israel, andem em santidade. Para você ter uma ideia, se você for seguir as festas do Criador, tem no mínimo 5 por mês. 5. Dependendo do mês. No 7º mês agora, teve 6. Tá? Ou seja, muitos dizem assim, seguir o Criador é difícil. Tem festa toda hora. É só você pegar a Bíblia, entender, estudar e seguir o que Deus manda. 5 festas por mês. Tá? Toda semana, praticamente, nós estamos fazendo uma comemoração com os irmãos da congregação. Então, comidas oferecidas a ídolos nos santuários, tá? E adorar os ídolos, ó aqui, ídolos que estão na casa de Israel. O que é a casa de Israel? É as 10 tribos do norte, tá? As 10 tribos do norte, aquelas que adoravam o bezerro de ouro e adoravam os outros deuses, as que se perderam, tá? Ou seja, você veja a questão da idolatria. Quantas religiões aí tem idolatrias dentro dela? Começando pela católica e as outras aí pagãs, né? Outras religiões pagãs. Ubanda e assim vai, tá? Qualquer uma que tenha estátua é ídolos. Ídolo, acabou, tá? Não tem. Olha, veja o que Deus diz. Não, os cristãos, os católicos, eu era católico, posso falar, tá? A desculpa é, nós não adoramos as estátuas. Nós não adoramos as estátuas. A gente está ali só para a gente lembrar, ter uma memória, tá? O mandamento de Deus, o segundo, não farás nenhuma imagem de nada que há no céu, e no céu tem sol, lua e estrela. São 3 religiões. Uma adora o sol, outra adora a lua e outra adora a estrela, tá? Lá em Ezequiel também Deus diz assim, ó, o sinal, o símbolo do sol, da lua e das estrelas é para os pagãos, tá? Então, aqueles que têm o entendimento e o espírito que entenda, né? Então você veja que não farás nada do que há no céu, nem na terra. Na terra tem seres humanos. Eu vi aí time de futebol fazendo estátua de jogador de futebol e todo mundo adorando, né? E fazendo estátua de São Jorge, São Pedro, São isso, estátua de índio, estátua. Nada que há na terra, nada que há abaixo da terra. Você vê aí várias pessoas adorando Poseidon, né? Namon, Aquaman, entendeu? E assim vai, tá? Então, tudo isso é ídolo, certo? Você está sendo muito extremista. Deus diz assim, ó, se tu... Primeiro, nesse mandamento, o segundo, ele diz, não farás nenhuma imagem. Ponto. Qualquer imagem está dentro disso. É o segundo mandamento, é a quebra do segundo mandamento. Mas eu tenho um bonequinho do Batman, né? Até eu tenho muita dificuldade, é difícil na Babilônia, meus filhos, porque minha esposa comprava, eu comprava, e é difícil tirar isso deles, né? Mas, tirando aos poucos, o pequenininho já entende, o maior ele é especial, é difícil, mas aos pouquinhos eu vou substituindo. Eu troco por um computador, eu troco por um celular, é melhor, né? Bem, vamos lá, cada um usa a sua estratégia, né? O Criador dá discernimento. Então, você veja que o Criador diz assim, ó, a maldição que está sobre o ídolo, se tu levar para a tua casa, vai estar sobre a tua casa. A maldição que tem no ídolo vai estar sobre a tua casa. Então, cuidado com o que se faz, tá? Vamos lá, continuando. Então, este filho que não seguiu o caminho do pai, certo? Está seguindo o caminho de Deus, o caminho reto. Este filho não come dos santuários
que há nos montes, nem os ídolos que estão na casa de Israel, ou seja, as 10 tribos do norte, a tribo de Efraim, a casa de José, tá? Aquela parte. Não adultera, nem contamina a mulher do próximo. Olha, adultério e contaminar a mulher do próximo, a mesma coisa, ou seja, ele não come comidas oferecidas, está lá em Atos 15 e 20, né? Atos 15 e 20, os apóstolos, a primeira coisa para você começar a andar no caminho de Deus, não comer comidas oferecidas a ídolos, não adorar ídolos, não comer carne do sangue e não ter fornicação. Ou seja, Atos 15 e 20 aqui em Ezequiel 18, 15. Porque você não vai comer comidas oferecidas aos ídolos, aos santuários, comida oferecida, não vai adorar ídolos, nem as comidas que são oferecidas a eles, não vai adulterar, ou seja, fornicação sexual, certo? E não come carne com sangue, né? Aqui, na verdade, são 3 mandamentos dos que está lá. Carne sufocada também, né? Não contamina a mulher do próximo, ou seja, adulterar é contaminar a mulher do próximo. Por que contaminar? Porque já é falado na ciência que a mulher ela sempre guarda o DNA dos parceiros sexuais dela. Se um homem fez sexo com ela e jogou o sêmen dentro dela, ela guarda parte do DNA daquele homem, certo? Infelizmente é a verdade, é a ciência que fala também. Então é uma coisa difícil de entender, mas é a verdade. E você vê que o Criador fala aqui, ó, não contamina a mulher do próximo. Com o quê? Com o sêmen dele, tá? Nem com o pecado dele. Porque se ele se deita com a mulher do próximo, ele está pecando e isso compartilha com a mulher do próximo esse pecado, certo? Então vamos continuar. 18, 15. Olha o 16, a continuação. Certo? Não subjuga ninguém. Ou seja, não subjugar aqui no sentido de maltratar, ser carrasco, tá entendendo? Com ninguém. Não exige penhores e garantias, não exige penhores e garantias que faz o empréstimo. Então veja que o sentido é, eu faço o empréstimo, mas eu não pego a capa dele. Porque feito o Messias fala, olha, se tu pegar a capa do teu irmão como garantia de empréstimo, de noite vai lá e entrega a ele. Porque ele precisa dela para não morrer de frio. Então ele não subjuga ninguém. Isso aqui é o mandamento que o Mashiach deu. Olha aqui, ó. Quem ensinou isso aqui foi o Messias de Israel, tá? A questão é, você vê o Messias no Velho Testamento inteiro. Tudo que ele ensinou lá está no Velho Testamento, né? Não há nada novo. Ele só veio nos ensinar com outras palavras, uma maneira mais fácil. E ele sempre usava, as ovelhinhas. Quando um pastor perde uma ovelha, ela deixa as 99 e vai atrás da uma. Ou seja, ele usa a tua vida para poder te ensinar exemplos da tua vida. Ele faz parábola com o contexto da tua vida para que você entenda, tá? O que? Esse assunto aqui, ó. Tá vendo? Não subjuga ninguém, ou seja, não é carrasco, né? Com ninguém. Não exige penhores e garantias como empréstimo que faz. Não se mete em furtos ou roubos, ou seja, não roubar, certo? Mas reparte o seu próprio alimento com quem passa fome e ainda fornece roupas aos despidos. Então você veja aqui que ele fala do mandamento de não roubar, né? Fala do mandamento de dividir o alimento com quem não tem, ou seja, fazer o tzedakah, ajudar, que é o que está lá em Atos 10, Cornélio, nós vamos falar sobre isso. Ou seja, ele ajuda quem tem fome e ainda veste, né? Que é aquele mandamento, olha, vocês me viram com fome, com sede e não me vestiram quando eu estava nu. Quando foi que nós te vimos com fome, com sede e não te vestimos quando tu estava nu? Quando vocês não fazem a um desses pequeninos, viúvas, coxos, órfãos. Então você veja que isso daqui é o que o Messias está ensinando. Ezequiel 18, 16, só que com outras palavras, tá?
vamos continuar o contexto. E aqui o 18 é o assunto, tá? Está dentro do assunto de ser justo. Ele procura, lembre-se, continua o contexto, tá? Ele procura manter suas mãos longe do erro e do pecado. O que é pecado? Transgressão da lei. De que lei? De Deus, do que nós estamos falando até agora, tá? Ele procura manter suas mãos longe do erro e do pecado. E não empresta ambiciando lucro. Ou seja, tem um mandamento de Deus que fala que se um irmão israelita estiver precisando, você empresta a ele sem juros. Entendeu? A um irmão israelita. Ao povo do mundo é outra coisa, mas um irmão israelita você empresta sem juros. E melhor ainda é dar, tá? Para que não haja no meio do povo de Israel pessoas pobres. E assim toda Israel vai ser abençoada. Também é um mandamento de Deus, tá? Você ajudar, se seu irmão está precisando se levantar, de uma ajuda, você ter condições de ajudar ele, Deus vai te dar muito mais e Israel vai ser abençoada, porque não pode ter pobre no meio de onde tem a presença de Deus. Então, com esse contexto, o nosso Recife aqui tem a presença de Deus. O nosso Brasil, com tantos pobres no meio, e todos dizem que são irmãos e são da igreja, e todos estão em comunhão com Jesus, batizados no nome Pai, Filho e Espírito Santo, mas estão em comunhão com Jesus. Tem pessoas ricas dentro da igreja com pessoas pobres. Será que a presença de Deus está ali mesmo? Existe mandamento, Deus dizendo, e isso vai mostrar. Olha como ele fala lá na Torá. Você vai e ajuda quem precisa para que não tenha pobre no meio de vocês. Porque não tendo pobre no meio de vocês, isso mostra a minha presença no meio de vocês. Então, se tem uma igreja, uma congregação, e que tem pessoas muito pobres e outras muito ricas, e eles não ajudam o pobre a, pelo menos, haver um equilíbrio, será que a presença de Deus está ali? Mandamento, certo? Não empresta ambiciando lucro, tampouco cobra juros ao irmão, certo? Obedece de coração às minhas leis e procede conforme os meus mandamentos. Ora, um homem assim não morrerá por causa da impiedade do seu pai, certo? Este filho e justo ser humano com certeza viverá. Olha o que Deus está falando. Ele falou várias coisas, ó, do versículo aqui, do versículo 15, ele está falando que não come comidas oferecidas, não adora ídolos, não adultera, contaminando a mulher do próximo, certo? Não subjuga ninguém, ou seja, massacra, tá entendendo? Não exige penhores e garantias quando faz empréstimo, não se mantém em furtos e roubos, mas reparte o seu próprio alimento com quem passa fome e ainda veste os despidos, certo? Ele procura manter as suas mãos longe do erro e do pecado e não empresta ambiciosamente, ambiciando lucro, tampouco cobra juros. Obedece de coração às minhas leis e procede conforme os meus mandamentos. Não come porco, guarda o Shabat, faz tudo isso que ele falou aí anteriormente. Ora, este homem sim não morrerá por causa da impiedade do pai dele. Este filho e justo ser humano com certeza viverá. Quem é que está chamando esse ser humano de justo? É o próprio Elohim de Israel que está falando. Vá lá ler o contexto e você vai ver que logo no comecinho vai aparecer assim do capítulo 18, e a palavra de Yahweh veio a Ezequiel. E ele fala isso tudo, chega aqui, Deus chama um ser humano de justo. Por quê? Porque cumpre o mandamento. Tá?
Não importa se você era um ímpio, não importa se você era filisteu, não importa nada. Se você se arrepende do seu pecado e começa a guardar os mandamentos de Deus, tu és enxertado na oliveira. Porque Yahweh mandou Yeshua para redimir os pecados daqueles que se arrependem, se batizam no nome de Jesus e que guardam os mandamentos de Deus. Não importa se é filisteu, se é de Edom, se é judeu, se é israelita, se é de onde for. Porque através da fé no Messias de Israel, Jesus, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, tu se torna filho de Abraão e co-herdeiro na promessa e nas obrigações que Abraão tem para usufruir dessas promessas. Do mundo vindouro, da terra prometida, do descanso eterno, de tudo. Consegue compreender? Bora ver o versículo seguinte. Olha que extraordinário o versículo seguinte. Nesse contexto que nós estamos lendo, certo? Olha o 18. Entretanto, seu pai morrerá por causa da sua própria iniquidade. O que é iniquidade? Ele bota iniquidade aqui no português, mas isso aqui a palavra é avon, pecado, sem Torá, tá? Eu já fiz um vídeo mostrando isso, que iniquidade é, se eu não me engano, é no vídeo dos mandamentos, certo? O que é a palavra, tá? Iniquidade. Eu mostro que iniquidade é avon. É Avon, aquele de pintar, maquiagem. A mulher compra pecado, passa pecado na cara para cometer pecado com os homens, certo? No final de semana. A palavra, para você ver como eles são maldosos. Eles sabem o que eles estão vendendo. Eles sabem que estão vendendo pecado para as mulheres, colocar pecado na cara e cometer pecado da luxúria, tá? Entretanto, seu pai morrerá por causa da sua própria iniquidade, ou, traduzindo melhor, pecado. Portanto, praticou extorsão, roubo, seu próprio patrício, e fez tudo quanto era errado e maldoso contra os seus semelhantes. Então veja aquilo que eu estava falando. Se é uma congregação, uma igreja, e tem pessoas muito pobres lá dentro e muito ricas, e o rico não ajuda os pobres, será que ali está a presença de Deus, como ele fala lá em, se eu não me engano, é Números ou é Deuteronômio, tá? Que não vai ter, onde tem a presença de Deus, não tem pobres no meio de vocês. E o que é que a igreja de Atos fazia? Quem tinha muito vendia e entregava na mão dos apóstolos, para os apóstolos dividir com todos igualmente, e todos não passavam necessidade. Não é isso que está escrito em Atos? Cuidado com a igreja, cuidado com a congregação que tu andas. Será que ela está andando no evangelho verdadeiro? Versículo 19. Agora é extraordinário. Contudo, ainda podereis perguntar: por que o filho não partilha igualmente da culpa do pai? Olha a pergunta de Deus. Aí ele mesmo vai e responde: ora, se o filho procedeu com retidão e justiça, que justiça é essa? Olha, ser justo. O que é ser justo? Guardar o mandamento. Ou seja, é tu estudar o mandamento e aplicar na tua vida e na vida dos outros. Isso é justiça, tá? E procurou praticar todos os meus estatutos e os cumpriu, com toda certeza viverá. Eu vou ler de novo. Contudo, ainda podereis perguntar: por que o filho não partilha igualmente da culpa do pai? Ora, se o filho procedeu com retidão e justiça e procurou praticar todos os meus estatutos e os cumpriu, olha, não é só saber do mandamento de Deus, não. Tu tem que aplicar na tua vida. Aí, com certeza, tu viverás, irmão. Tenha fé. E demonstrar fé, como o Tiago diz,
Ah, tu vai ser salvo pela fé? É isso? Ah, pois me mostra a tua fé sem obras, porque eu vou te mostrar a minha fé, a fé de Tiago, pelas minhas obras. E olha que Tiago, o irmão de Jesus, era conhecido como Tiago o Justo. Veja. Ai, meu Deus, vocês vão ver Tiago e vão entender por que Tiago era chamado justo. Era porque a mulher ia lá, fazia um aborto e saía porque a lei permitia dos romanos? Não, meus irmãos, é porque ele cumpria o mandamento. Ele fazia o de Sedacá. Sedacá é ato de justiça. Aquilo que a sua Bíblia traduziu como esmola, tá? É ato de justiça. Não é privilégio teu, não, é obrigação tua. Porque se aquele que tem te deu o que foi Deus, e tu que tem, vê outro que não tem, é tua obrigação dar, assim como o exemplo que o teu pai te deu quando te deu esse dinheiro ou essa comida. Tu dá para quem não tem, é tua obrigação. Chama-se ato de justiça, de sedacar. Eles te ensinaram que é esmola. E aqueles dois clientes que eu falei a vocês no começo do vídeo, é duas bênçãos de Deus, porque ele disse assim uma coisa extraordinária para mim, que Felipe sempre fala. Ele disse: poxa, se eu vou comprar um arroz que eu quero comer, eu não vou comprar um arroz inferior, eu vou comprar o arroz que eu como. Entendeu? E ele se preocupa com isso. Ele disse: eu posso comprar um arroz mais barato e dar, mas eu compro o arroz que eu como em casa. Veja, entendeu? Isso chama-se sedacá, ato de justiça. Quando eu falei isso a ele achou extraordinário, porque a tua igreja católica ou a tua igreja evangélica ensina que é esmola. É tu pegar assim umas moedinhas, ó, pega assim, umas moedinhas, 35 centavos, 50 centavos. Tome, meu filho, tome. Olha, aí pega 50 centavos e vai embora. Ó. Eu sou um homem. Deus vai me abençoar muito. Deus vai me abençoar muito. Deu 50 centavos. Entendeu? R$ 1. 3,50 de moeda se deu muito. 5 contos já não dá. 5 contos é difícil. Entendeu? Então, esmola, a palavra tá errada. É de sedacá, ato de justiça. Tá? E quem faz isso, com certeza, viverá. É promessa de Yahweh. Não é a graça não está no Novo Testamento só, não. No Novo Testamento tem menos a palavra graça do que no Velho. No Velho Testamento tem a palavra graça umas 4 ou 5 vezes mais do que aparece no Novo Testamento. Tá? Até isso que eles ensinaram está errado, irmão. Tá? Vamos continuar o último texto. Tá? Eu prometo que eu vou parar. Nós estamos aqui com 1h30, veio dizendo que ia ser rápido, tá? Me perdoe, mas é porque se não jogar o contexto da Bíblia, fica difícil de entender, né? Vamos fechar agora com Paulo. Paulo, aquele que todo mundo diz que aboliu a lei, né? Eles não entendem o que Paulo fala e diz que Paulo aboliu a lei, né? Jogando um fardo de maldição sobre o irmão Paulo, né? Veja aqui, Romanos, capítulo 2, versículo 13. Pois, diante de Deus, não são os que simplesmente ouvem a lei considerados justos, mas sim os que obedecem à lei. Esses serão declarados justos. Todarabá, né? Que Yahweh abençoe muito o irmão Paulo em nome de Jesus, né? Que ele já abençoou, né? Eu estou pedindo agora, mas o Deus de Israel é o Deus do passado, do presente, do futuro. Quem é que pode impedir o Deus de Israel? A gente fazendo um pedido agora e ele não abençoar lá no passado, porque pessoas no futuro que ouviram o que Paulo falou no passado e viu uma maravilha dessa, o Criador não ouvia abençoar Paulo lá, né? E ele pede muita oração. Todarabá, irmão. Pois é. Pois diante de Deus não são os que simplesmente ouvem a lei considerado justo, mas sim os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Tá?
tá? Quando alguém chegar para você e diz, ninguém é justo na face da terra, você diga assim, afasta-se de mim, você, Satanás. Entendeu? Por quê? Porque ele está querendo colocar na tua mente que tu não vai ser justo nunca. Mas se tu se arrepender e for batizado no nome de Jesus, tu volta a ser Adão, tu volta a ser Eva no jardim do Éden, sem pecado nenhum, e aí sim tu tens condições sim de começar a obedecer à lei de Deus e se tornar um homem justo. Assim como Paulo disse, sejamos imitadores do nosso Senhor Jesus, assim como eu sou. E Jesus foi perfeito na Torá. O nosso objetivo é ser perfeito. Nós vamos conseguir? Provavelmente não. Mas nós temos que tentar de coração. Tá? E aqui derruba por terra muita teoria das pessoas, né? Que diz assim, eu conheço a Bíblia toda, de cabo a rabo. Você fala um versículo, o cara diz onde está, e conhece a Bíblia todinha, tudo, conhece tudo. Mas se ela não aplica um mandamento na vida dela, não serve de nada, irmão. Ela vai continuar sendo iníqua. Quantos iníquos aí sabem a Bíblia toda? Quantos pastores caiu sabendo a Bíblia toda e pecou e perdeu o ministério e fez coisa errada? Quantos padres aí perdeu o ministério porque foi acusado de pedofilia e assim vai? Então, irmão, saber da Bíblia não salva. O que salva é aplicar ela na tua vida. Guardar os mandamentos. Se tu vai ser perfeito como o Messias, Yahweh não exige que você seja perfeito. O que ele exige é que você dê o máximo de si, né? Ele nunca vai tentar você mais do que aquilo que você pode suportar. Você é que pensa que não pode, mas Yahweh nunca vai te tentar mais do que você consegue. Então, aqui eu termino esse vídeo, tá? Falando sobre o que é ser justo, o que é justiça. Eu não preciso fazer o que é justiça, porque esse aqui já mostra o que é ser justiça. Justiça é você aplicar a lei de Deus, né? É ela na prática, é justiça. Justo é aquele que vive a lei, e aplicar ela é fazer justiça, tá? Aí sim nós vamos ter condições de falar do nosso irmão Cornélio, né? E defender Pedro, né? Porque muitos aí dizem que Pedro ensinou que pode comer porco, por causa da passagem de ver, né, o lençol com os animais impuros, né? Eu até separei aqui uma imagem, era para ter colocado no começo, não coloquei, ó. Aqui tá Pedro dormindo, que ele estava com fome, e lá o Criador fez ele adormecer, assim como ele fez Adão adormecer para tirar Eva da costela, e apareceu, ele viu um lençol, tá? Com vários animais impuros aqui, cobra, urubu, né? Aves que estão no céu, quadrúpede, tudo, ó. Aqui o lençol, tá? Uma ilustração para vocês verem, tá? Que Yahweh vos abençoe e vos guarde, em nome de Yeshua HaMashiach, Bashem Yeshua. Amém. Amém. Amém, Heitor. É o pequenininho Heitor aqui ouvindo também. Oi. Shalom. Shalom. Pronto. Vi uma participação bem pequena. É o quê? Vi uma participação bem pequena mesmo. Tu acordou pra fazer a participação, não foi? A tua mãe fez hambúrguer pra comer com arroz. Eu acordei sonhando que tava indo pra Caruaru. Tu tava indo pra Caruaru Eu tava sonhando. fazendo o quê? Tava sonhando. A que minha tava era indo pra lá. puppets. Foi. A minha É. puppets. E tinha mais o quê? Só. E poucos há que a encontrem. Pra esperar o homem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas Quando dos o carro espinheiros chegou, ou figos dos eu abrolhos? falei com a voz de cima. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor,
entrará no reino dos céus, Desse jeito, mas tá aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos Eu, céus. eu, só, Muito eu só deixo a TV desligada quando eu não vou usar ela. Quando eu vou usar ela, eu... Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o Shalom Adonai.